Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Para mim é motivo de muita alegria poder estar presente aqui com todos vocês esta noite. Para mim é motivo de muita alegria em saber que todos vocês estão bem, que Deus tem guardado, tem protegido a cada um de vocês. E espero em Deus que assim continue por este período onde esta pandemia tem assolado várias nações, inclusive a nossa. Somos gratos a Deus pelo cuidado com cada um de nós. Certa vez, um caminhão ficou preso embaixo de uma ponte. A ponte era um pouco baixa, aqueles caminhões baú altos. Então, normalmente não, mas não é raro a gente ver essas coisas. O caminhão ficou preso ali e as pessoas tentavam tirar aquele caminhão, o motorista engrenava a primeira marcha, tentava ir para frente, o caminhão não passava, tentava vir de ré e nada. E todas as tentativas que ele fazia, o caminhão ficava mais preso. Então começou a chegar gente, as autoridades de trânsito, o trânsito ficou interrompido e as pessoas começaram a bolar um plano para retirar aquele caminhão daquela situação, pois desejavam desobstruir a via. E pensaram e chegaram à seguinte conclusão: que só seria possível tirar aquele caminhão se cortassem parte do baú, da carroceria daquele caminhão, e assim eles poderiam retirar o caminhão. Então eles foram atrás das ferramentas necessárias para assim cortarem. E ali no meio da multidão, enquanto as pessoas estavam vendo, havia um garotinho, uma criança, que desejava incessantemente conversar, falar alguma coisa àqueles homens. Mas as pessoas o desprezavam, diziam: vá para lá, garoto, não atrapalhe aqui o nosso serviço, você é apenas uma criança. Mas aquele menino desejava falar algo. Então ele grita: ei, por que vocês não murcham o pneu do caminhão? As pessoas olharam para a carroceria, olharam para aqueles imensos pneus e viram que aquela criança tinha razão. Se murchassem o pneu, eles poderiam tirar o caminhão sem ter que cortar a carroceria. Muitas vezes, a simplicidade traz consigo a solução de problemas complexos. Muitas vezes, palavras simples trazem verdades muito profundas. Hoje queremos meditar sobre o tema bem-aventurados. O nosso texto de referência é Lucas capítulo 6, versículos do 20 ao 26. As bem-aventuranças, como é conhecida por muitos, é constituídas de afirmações breves, afirmações simples, mas com significados profundos, significados que alegram, que enchem os nossos olhos ao poder estudar e meditar sobre cada um deles. Fiquei surpreso ao estudar esse texto em Lucas por sua composição literária em paralelismo e pela retórica utilizada pelo autor, claro que inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Encontramos um perfeito equilíbrio de 4 bem-aventuranças e 4 negativas correspondentes, conhecidas também como ais. Eu convido a você a fazer uma leitura um pouco diferente desse texto, a fim de que você possa perceber a riqueza que nós encontramos neste trecho das Escrituras Sagradas. Se você gostaria, de acompanhar esta leitura comigo, irei ler alternadamente uma bem-aventurança e um ai, ok? Então a sequência da nossa leitura vai ser mais ou menos essa: versículos 20 e o 24, depois o 21 a parte A e o 25 a parte A, depois 21 parte B, 25 parte B. E por último, 22, 23 e 26, certo? Então acompanhe comigo aí a leitura que fica mais ou menos assim. Olha só a beleza disto.
Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vivereis a ter fome. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indignos, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Não é interessante? Quando a gente faz essa leitura, colocando cada bem-aventurança composto pelo seu ai. É incrível, irmãos. Percebam a simplicidade, mas também a exuberante beleza da palavra de Deus. Eu poderia parar por aqui, pois estas palavras falam por si só. Quem sou eu para comentar algo tão belo? Mas eu gostaria de fazer pequenas observações a este texto para talvez ajudar você a entendê-lo melhor e aplicá-lo à sua vida. Número 1, ou primeira observação, o que é ser bem-aventurado? Há duas palavras no grego, na língua original, que podem ser traduzidas por bem-aventurados, ou abençoados, ou ainda muito feliz, que seriam traduções possíveis para essas duas palavras. A primeira delas é utilizada frequentemente em orações, ou seja, quando rogamos a Deus por uma bênção, e esta não foi utilizada em nosso texto. A segunda palavra que tem essas possíveis traduções é a palavra Makarios. Ela é a que está presente em nosso texto. Esta é a que é não utiliza ou invoca uma bênção, mas ela reconhece um estado concreto, certo de felicidade e de boa sorte. Ou seja, esta palavra afirma uma qualidade espiritual que já existe no presente, já é concreto, já é certo. Podemos observar isso em nossa língua portuguesa através do particípio passado, como é traduzido estas palavras, bem-aventurado ou abençoado. Existe essa terminação ado. Eita, pastor, agora complicou, foi tudo, lá vem o senhor com aula de português. Então vamos tentar descomplicar aqui as coisas. A palavra indica algo que já existe e que não vem a existir. Ela já existe hoje, no presente. Em outras palavras, já somos abençoados e desfrutamos as boas aventuranças que vêm da parte de Deus. Em um outro detalhe muito importante é que todas as sentenças das bem-aventuranças não impõem condições para recebermos algo de Deus. O texto não diz: bem-aventurado as pessoas que fazem X, porque receberão Y. Não é isso que o texto está dizendo. A ideia não exorta para determinado tipo de conduta. Em vez disso, deve ser lida o sentido de: os pobres em espírito são abençoados, porque têm o reino de Deus. Entende isto? A primeira declaração afirma um estado de felicidade que já existe. E a segunda declaração afirma um futuro que lhe permite viver uma vida feliz já no presente. Agora, olha só que interessante. No versículo 20, quando ele
traz a bem-aventurança que ele diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele não coloca isto em um futuro, mas já no presente. Porque o reino de Deus já está presente na vida daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Já desfrutamos do reino de Deus espiritualmente em nossas vidas. Lembram do texto de Efésios capítulo 1? Que a graça de Deus, ou melhor, somos abençoados por Deus por toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Já estamos gozando dessas bem-aventuranças. Número 2, os pobres e o reino de Deus. Versículo 20. Quem são os pobres aqui mencionados? Seriam aqueles que têm pouco ou nenhum dinheiro. Estaria Jesus condenando todos os que têm alguma posse, que têm algum tipo de dinheiro ou riquezas? Se esse for o caso, o que dizer então de Abraão e de Jó, homens ricos e tementes a Deus? Para entendermos a quem Jesus se refere, vamos usar a própria Bíblia. Depois leiam os seguintes textos, quando você tiver um tempinho: Mateus 5, versículo 3, e Isaías 66, versículo 2. E assim entenderemos que a referência aos pobres é, na verdade, aos pobres de espírito, ou seja, aos humildes e piedosos que buscam e temem a Deus. Destes é o reino de Deus. O reino de Deus já está presente na vida de todos nós que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Trabalhamos para Ele e esperamos a sua vinda. E desde já devemos permitir que Ele governe a nossa vida. Que Ele seja Senhor em todas as áreas da nossa vida, pois já somos do reino de Deus. Terceiro, número 3, a fome e a satisfação. Quero lembrar a vocês que Mateus explica qual é a fome em questão. Quando vamos lá para o Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5, nós temos esta explicação: fome e sede de justiça. Não deixe que a proximidade com a hora do jantar te leve a pensar outra coisa. Por isso, Jesus usa uma linguagem metafórica. Ele não está falando literalmente quem tem fome e sede. É uma metáfora. Mas se bem que podemos usar isso para você entender melhor o que o texto tem a te falar. Assim como temos fomes e sede, como temos necessidades físicas que precisam ser satisfeitas constantemente, também temos necessidades espirituais a serem satisfeitas constantemente. E só podemos e só seremos satisfeitos e saciados por Deus. Essa declaração pressupõe que os crentes devem se empenhar continuamente em buscar a justiça de Deus. Assim como cada um se empenha em satisfazer a sua fome e sede diariamente. Em outras palavras, bem-aventurados são os que lutam pela justiça com a mesma seriedade com que os famintos e sedentos procuram por comida e por água. Todos os dias, incessantemente, impulsionados pela necessidade da justiça de Deus, devemos buscá-la. Implacavelmente devemos persegui-la, como quem busca por água e alimento, como quem tem fome e sede da justiça divina. Número 4, o choro e a alegria. Por que os que choram são chamados de bem-aventurados? Como devemos entender essa declaração? O crente, ele não é estimulado a procurar o sofrimento. Porém, não podemos negar que o sofrimento é um exímio
professor. Enquanto não passamos pelo sofrimento, pouco conheceremos das profundidades do espírito humano. Pouco conheceremos da imensa graça de Deus que nos sustenta em meio a tantas dificuldades e tribulações. Os que choram estão passando por sofrimento, e os bem-aventurados desfrutam do consolo e da doce paz de Deus. Paz que excede todo o nosso entendimento. Quando estamos em meio a tempestades e somos castigados por ela, ao sair, expressamos a nossa alegria, expressamos a nossa gratidão a Deus. O bem-aventurado chora, mas tenha certeza que irá sorrir, pois Deus nos traz consolo e paz. Número 5. A rejeição e a perseguição. Veja comigo aí os versículos 22 e 23. Isso vai lhe surpreender. Nos versículos 22 e 23, o foco, a temática destes versos é a perseguição e a rejeição. E os irmãos sabem quem está lá no meio desta sentença? Quem é o centro desta sentença? Procurem ele na sua Bíblia. Acharam? Isso mesmo. O Filho do Homem, Jesus Cristo. Diz o texto: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indignos, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Os irmãos perceberam que aqui há 3 formas de perseguição quando os homens vos odiarem. E quando vos expulsarem da sua companhia. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indignos. Mas para cada uma dessas 3 formas de perseguição, há um incentivo para que possamos nos alegrar, para que possamos nos regozijar e exultar, porque grande é o nosso galardão. E muitos já sofreram também por causa do Filho do Homem. Posso afirmar sem medo de errar, meus irmãos. Ainda não conhecemos todo o ódio por causa de Cristo. Talvez alguma antipatia, mas ódio não conhecemos ainda. Ainda não fomos expulsos de algum lugar por sermos cristãos. Talvez não sejamos bem-vindos, mas ainda não fomos expulsos e escorraçados. Ainda não conhecemos todas as formas de injúrias e rejeição por causa do nome de Cristo. Não somos maltratados, ultrajados, humilhados aqui em nosso país, tá? Afirmo em nosso país, porque há outros lugares que as pessoas são expulsas, são odiadas, elas são presas, elas são perseguidas, elas são mortas por causa do nome de Cristo. Mas ainda em nosso país, ainda não conhecemos estas coisas por causa do nome de Jesus Cristo. Porém, não tenho dúvida alguma que, quanto a mim, seria um imenso privilégio ser considerado digno de passar por tudo isto. Sabe por quê? Porque ele sofreu muito mais por minha causa e por sua causa. Seria um privilégio sofrermos por causa do nosso Salvador, daquele que sofreu pelos nossos pecados. Bem-aventurados sois, abençoados sois, tenha por motivo de muita alegria e felicidade,
Regozijem-se, alegrem-se, exultem, porque grande é o vosso galardão no céu, se por causa de Cristo passares por estas coisas, porque muitos já sofreram por causa do Evangelho. Texto simples, mas de uma profundidade inestimável. Continue se alegrando na palavra de Deus. Continue meditando, trazendo aplicações para a sua vida. E a internet tem um alcance inestimável. Aonde esse vídeo chegar, se você está vendo, se você quer ser um bem-aventurado, você precisa primeiro entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você primeiro precisa confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Pastor, e como eu posso fazer isso? Eu vou deixar meu telefone, também é o WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo, que eu terei o imenso prazer de te pregar o Evangelho, de te mostrar como é maravilhoso ser filho de Deus. Como é maravilhoso desfrutar das bem-aventuranças já no tempo presente. Terei o imenso prazer de te ajudar a encontrar Jesus Cristo, meu Salvador, teu Salvador. Que Deus te abençoe. Uma boa noite e uma boa semana para todos em Cristo Jesus. Amém.